Boa noite, amado irmão, amada irmã. Obrigado por mais uma vez me permitir entrar na sua casa e estar com você neste momento. Hoje, terça-feira, é dia de nossa catequese e nós nos propomos estudar os 10 mandamentos. Hoje é o nosso 4º encontro. Enquanto você se prepara, pegando a sua Bíblia, lembrando sempre que Bíblia na mão, Palavra de Deus no coração, nós vamos estudar a palavra que Ele nos dirige. Portanto, enquanto você se prepara, pegando a sua Bíblia, vamos ouvir essa grande temática da nossa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que teu Espírito Santo possa vir em auxílio de cada um de nós, abrindo os nossos ouvidos para que possamos escutar a tua voz e abrindo o nosso coração para que, ouvindo a tua voz, possamos colocá-la na prática da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus, na unidade deste mesmo Espírito. Amém, amém, amém. Querido irmão e irmã, semana passada nós então falávamos
sobre a dimensão do amor que precede os mandamentos. A motivação primeira de Deus é nos amar. Ele nos amou. Como nós vimos semana passada, Ele ouviu, não foi? Ele ouviu, Ele viu, Ele se fez solidário com as nossas dores, Ele desceu para nos fazer subir. E Ele se revela como este Deus pessoal. Por isso a relação que nós temos com Ele é uma relação pessoal. Ele fala, eu ouço. E quando eu ouço, eu tenho a possibilidade de falar. E aí inicia-se o diálogo. Ele, Deus, Ele tomou a iniciativa. Ele fala primeiro. Ele se dirige a nós primeiro. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele ama você, Ele ama a mim. Por isso Ele tem a iniciativa de ir, de falar primeiro. Hoje nós vamos pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 5. Vou dizer devagar para que você possa procurar. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Nós vamos iniciar propriamente os mandamentos hoje. Portanto, recapitulando todos os 3 encontros anteriores, para que nós possamos ter este norte no dia de hoje. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, porque é muito importante que a Bíblia esteja na mão, para que a palavra de Deus esteja no coração. Moisés convocou todo o Israel e disse: ouça, Israel, os estatutos e normas que eu hoje proclamo aos seus ouvidos. Vocês vão ensiná-los, guardá-los e praticá-los. Javé, o nosso Deus, fez aliança conosco no Horebe. Javé firmou essa aliança, não com nossos pais, mas com nós mesmos, que hoje aqui estamos todos vivos. Javé falou com vocês, face a face, na montanha, no meio do fogo. Olha, ouça, Israel. Ouvir. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver em nós é a nossa capacidade de ouvir. Se eu não consigo ouvir, eu não consigo me relacionar. Só é capaz de ouvir uma alma que se torna altruísta, uma alma que é capaz de sair de si mesmo, uma alma que é capaz de se deixar libertar da escravidão do seu eu, do egocentrismo. Uma alma que não é libertada, ela não é capaz de ouvir. Ela não é capaz de ouvir. Portanto, nós precisamos deste Deus libertador que nos liberta de nós mesmos. Só é capaz de ouvir quem está libertado do seu eu, da sua vontade, da sua própria vontade. Ouvir é uma dimensão própria de quem amadureceu. Pessoas maduras são capazes de
Pessoas imaturas não sabem ouvir, não conseguem ouvir, porque as imaturas precisam falar. Olha que coisa interessante. Deus, para que eu possa entrar numa dimensão relacional com Deus, eu preciso amadurecer. Porque eu preciso ter a capacidade de ouvir. Não é à toa que nós já vimos nos encontros passados que tudo que Deus fez pela palavra, faz pela palavra. E nos últimos tempos, Ele continuou falando através do Verbo que se fez carne, do seu próprio Filho, que entrando na nossa história, entra através de uma mulher que também ouviu a palavra e se colocou como escrava desta palavra. E na nossa história entra o Verbo que recebe o nome de Jesus, aquele que vem me salvar do meu pecado. A grosso modo, poderíamos dizer que o pecado original é tirarmos Deus do centro e colocar o nosso eu. A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a árvore do meu eu, do egocentrismo, que consequentemente me leva a uma atitude de egolatria. Nós nos adoramos, nós achamos que somos o centro de todas as coisas, e quanto mais imaturo é uma pessoa, aí aqueles que já são um pouquinho maduros vão entender com clareza o que eu quero dizer, e aqueles que são imaturos ainda não vão perceber, porque imaturidade, irmão, não é doença, não é defeito, é fase. Eu conheço pessoas que têm 14, 15, 16 anos de uma maturidade invejável, e eu conheço pessoas de 40, 50, 60 anos imaturas. Não é pela idade que amadurecemos, não é com os anos que amadurecemos, mas nós amadurecemos pela capacidade que temos de responder aos danos que a vida nos impõe. Por isso, a minha relação com Deus, ela deve ser uma relação madura, e eu só vou de fato relacionar-me com Ele plenamente à medida que eu me tornar um homem maduro, que eu sou capaz de escutar. O imaturo tem necessidade de falar, o maduro tem necessidade de ouvir, escutar. Não é à toa que temos um dito popular: Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais, e apenas uma boca para falar menos. Já há um outro ditado que diz: o falar é prata, o ouvir é ouro. E aí eu posso trazer um outro ditado popular que diz o que para nós? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. O imaturo é assim, vive fazendo coisas erradas, porque fala demais e escuta de menos. Essa é a grande dimensão hoje. Ouça, Israel, escuta, Israel. Esta é a ordem, é uma palavra de ordem. Não tem outro jeito. Para que eu permaneça na aliança com Deus, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Por isso é necessário, irmãos, que nós tenhamos a Bíblia na mão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu leio a Bíblia, é o próprio Deus que fala comigo.
E aí eu preciso treinar o meu ouvido para ouvir a voz dele e não a voz do meu eu. Porque muitos de nós, como já refletimos em outras ocasiões, muitos de nós usamos versículos da Bíblia fora do contexto, como o diabo fez nas tentações de Jesus. Nós pegamos versículos da Bíblia fora do contexto do livro, do contexto histórico e do contexto maior da grande mensagem de salvação de Deus, para justificar aquilo que eu acho que é certo. Portanto, irmãos, a primeira atitude que você precisa ter, que eu preciso ter, para de fato iniciarmos esse diálogo, esse decálogo, esse diálogo de amor de Deus comigo, com você, é a capacidade de ouvir. E para ouvir, eu preciso estar desarmado. Desarmado. É interessante como que a gente não sabe ouvir. A gente está conversando com as pessoas, a gente já completa a fala. A pessoa já vai falando, a gente já vai ali. A gente quer interromper a pessoa para falar, para questionar, para debater. Peçamos a Deus agora a graça da maturidade. Maria é este exemplo. A virgem que soube ouvir. Ouvir. Por isso ela não tomou nenhuma atitude precipitada. Nenhuma atitude precipitada. Maria podia ter abortado o plano de Deus. Assim como muitos de nós, como eu já fiz isso várias vezes, e tenho certeza que você já fez isso várias vezes. Quantos de nós protelamos a bênção de Deus porque nós não ouvimos? Porque nós não permanecemos naquela atitude de uma fé carismática, onde que nós de fato sabemos que quem vai fazer a obra é Deus. E a gente ficar naquela fé expectante, porque Deus está agindo, e aí nós agimos na frente de Deus. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós não sabemos esperar os momentos certos de Deus. E quando Deus nos faz uma promessa, nós queremos para ontem. E aí já dizia o ditado nosso: quem tem pressa, come cru. Ou seja, nós abortamos o plano de Deus. Nós protelamos. A bênção era para chegar agora e ela chega depois. Porque Deus não revoga as bênçãos. Nós é que protelamos. Olha para você ver o povo de Israel. Receberam a bênção da libertação. Coisa que eles poderiam fazer em dias, fizeram em 40 anos. Deus cumpriu a promessa. Levou o povo dele para a terra prometida. Mas aqueles que clamaram, nenhum deles entrou na terra prometida, porque murmuraram, porque duvidaram, porque se revoltaram, porque se voltaram contra Deus, porque nos sinais do dia a dia não conseguiam perceber o cumprimento. A gente precisa ter um olhar além. Uma vez que Deus promete, Ele não revoga a sua promessa. Como a palavra diz, nenhuma palavra sai da minha boca, Deus, da boca de Deus, sem produzir efeito. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Maria tivesse tomado uma atitude, saído dali, procurado José e se deitado com José, com toda certeza não haveria a encarnação do Verbo. Por isso o anjo disse a ela: não faça nada. Quando ela perguntou: o que devo fazer? Eu não conheço o homem. Ela ainda não tinha tido uma relação com o homem. E o que o anjo diz para ela? Não faça nada.
sombra do Altíssimo vai te envolver. E o ente que nascer de ti será santo. Por isso que nós professamos que Jesus, o Verbo, se encarnou sem mediação humana. É a ação de Deus. Maria foi uma mulher capaz de ouvir. Portanto, irmãos, não aborte o plano salvífico de Deus na sua vida. Não meta os pés pelas mãos. Ouça Deus. Não ouça o seu eu. Não ouça o seu ego. Você não é o centro das atenções. Você não é o mundo. Portanto, abandone-se e seja fiel na escuta, na orientação, na voz de Deus. Este é um grande aliado para a nossa santificação. Buscar a nossa maturidade emocional, espiritual, para que, ouvindo a voz do Senhor, nós possamos de fato tomar posse da terra prometida. Tomar posse da terra prometida. Que o Senhor me liberte, que o Senhor te liberte da sua egolatria. Egolatria. Nós precisamos aprender a ouvir, a nos deixar ensinar. E Jesus fez isso. Jesus ensinou. Aqueles que se deixaram ensinar, abriu-se para eles um caminho novo. Aqueles que se fecharam ao ensinamento de Jesus, este mesmo ensinamento, que para os que se abriram se tornou salvação, para aqueles que se fecharam se tornou pedra de tropeço, se tornou perdição. Portanto, irmãos, que o Senhor conceda a você, a mim, a nós, a graça da maturidade. Vamos nessa semana pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos maduros, capazes de ouvir. Capazes de ouvir. Qual de nós que nunca no meio de uma briga, quando o outro está com o coração fechado, quando o outro está com o seu eu, adorando o seu eu, e a gente às vezes começa até a bater boca, e no fim a gente escuta essa palavra, mas é isso que eu estou tentando dizer desde o princípio. Porque quem está na adoração do seu eu, na escravidão do seu eu, na escravidão da egolatria, esse não é capaz de ouvir. E não ouve, especialmente aqueles que o amam. Porque quando a gente ama uma pessoa, nós não somos coniventes com as coisas erradas que ela faz. Nós compreendemos, nós acolhemos, mas nós não concordamos. Por isso, nós precisamos aprender essa grande dimensão. A maturidade, que destrona, que nos tira do reino egolátrico, que nos liberta da escravidão da egolatria, que coloca o meu eu no centro de todas as coisas. E aí vem a frustração, porque o meu eu está acima de tudo. E quanto mais eu me percebo na idolatria do meu eu, mais eu sacrifico pessoas, mais eu sacrifico sonhos, mais eu sacrifico comunidade por causa do meu eu. E o que acontece? Ao fim da vida, eu vou estar sozinho. Eu diante do meu eu. E vou perceber que minha vida foi vazia. Porque este ídolo chamado eu, que se manifesta na incapacidade de ouvir o outro, me coloca de fato
na solidão. E uma pessoa que vive incensando o seu eu, é uma pessoa que vai morrer sozinha, na solidão. Na solidão. Vale a pena refletir sobre isso. Portanto, hoje, há esse grande convite. Ouça. Também ouvir é uma dimensão de quem ama. É capaz de ouvir quem ama. Por isso Deus ouviu o clamor do seu povo, porque Deus ama o seu povo. E se nós de fato amamos a Deus, nós também somos capazes de ouvir Deus. E Deus continua a nos falar pela Bíblia e pelas situações do dia a dia, pelas coisas que nos acontecem no dia a dia. Coisas boas que nós entendemos como boas e coisas ruins que nós entendemos como ruins. Deus continua nos falando para nos propor um caminho. Por isso precisamos ter a maturidade de nunca condenar ninguém, nunca culpar ninguém. Porque não existe condenação para ninguém e não existe culpa para ninguém. Porque tudo depende do que está aqui dentro de mim. Jesus nos ensinou isso no alto da cruz. Jesus tinha o direito de condenar aqueles que o crucificaram. Mas Jesus não fez. Jesus orou por eles, abençoou-os e pediu a Deus que lhes perdoasse. Porque Jesus nos mostra o caminho da maturidade. Do caminho de volta para a casa do Pai. De volta para a casa do Pai. O primeiro mandamento, nós o conhecemos como amar a Deus sobre todas as coisas. No catecismo, você já tem o seu catecismo? Vamos pegar aí no nosso catecismo. Se você não tiver o seu catecismo, eu já disse que nós aqui na igreja, nós estamos vendendo por um preço muito bom, R$42, o catecismo. No catecismo, logo no capítulo que fala sobre os 10 mandamentos, eu não sei se vocês vão conseguir ver. É possível ver? Olha aí, por favor, se dá para ver. Hoje eu tenho que aproximar mais. Você consegue dar um zoom aqui? Deste lado aqui? Está tudo? Só esse lado. No catecismo de vocês, como no meu, nós temos aqui uma coluna com o texto de Êxodo, uma coluna com o texto de Deuteronômio e o mandamento conforme nós conhecemos. Eu pedi isso logo no primeiro encontro, que você pudesse ler Êxodo, Deuteronômio e o mandamento colocasse por partes. Então hoje, voltando aqui, nós vamos usar a primeira parte, ou a primeira palavra de Deus. A primeira palavra de Deus. Nós a resumimos como amar a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos no texto, que é o livro do Êxodo. Vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo de 2 a 6. Êxodo, capítulo 20, de 2 a 6. Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem qualquer, representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se proste diante desses deuses, não lhes sirva, porque eu, Javé, sou o seu Deus, sou um Deus ciumento.
Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me desprezam. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Esse então é o texto de Êxodo. Vamos comparar agora com o texto de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Eu sou Javé, o seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem nenhuma, representação do que existe no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem lhes preste culto, porque eu, Javé, o seu Deus, sou um Deus ciumento, e castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Porém, os que me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. São esses dois textos que para nós se revela como a primeira palavra que Deus dirige. Primeira palavra que Deus dirige. Qual é a primeira palavra que Deus nos dirige? Que a gente precisa ouvir. É Ele que nos tirou do Egito. É Ele que nos tirou da casa da escravidão. Não é ninguém mais. Não é os esforços, não foi a sabedoria de Moisés, não foram os sinais de Moisés, foi Ele quem nos tirou da casa da escravidão. Por isso Ele diz: não tenha outros deuses diante de mim. Eu sou único. Eu tenho que ser único para você. Preste atenção no que eu vou dizer. Você cozinha? Não? Cozinha? Ótimo. Vamos fazer uma deliciosa macarronada. E para fazer uma boa macarronada, precisamos de um molho gostoso. Não é isso? Então vamos comigo ao sacolão. Chegando lá no sacolão, nós vamos encontrar uma banca onde está com muitos tomates. E eu quero fazer um molho. Qual é o tipo de tomate que eu vou escolher? Tomate verde ou um tomate maduro? 30 segundos para você me responder. Ok, maduro. Quanto mais maduro for o tomate, mais gostoso ficará o meu molho. E se eu fosse, por exemplo, fazer um vinagrete? Eu tinha que escolher um tomate mais verde. Não é? Não muito maduro. Ou seja, o fato, preste atenção no que eu quero dizer. O fato de eu escolher Deus não me dá o direito de menosprezar as outras religiões. Não me dá o direito de eu criticar e falar mal de outras religiões. Uma coisa é clara, eu fiz uma escolha. Eu escolhi Deus. O Deus de Jesus Cristo, o Senhor Javé, e eu não posso, sob hipótese alguma, olhar para o outro que escolheu uma outra prática religiosa, que cultua um outro Deus, e olhar para a pessoa com desprezo. Jamais. Porque eu fiz uma escolha. Eu fiz a escolha de ouvir o Senhor Javé. Eu ouvi a sua voz, me dizendo que Ele me libertou e que Ele quer uma aliança comigo. E nessa aliança,
A primeira coisa que ele me pede é que eu não tenha outros deuses. Irmão e irmã, por favor, jamais critique ou menospreze a religião do outro. Lembra do tomate para o molho. Tomate é tomate. Agora é uma realidade. Você escolheu seguir o Deus de Jesus Cristo. Isso não te dá o direito de menosprezar as outras pessoas que não comungam a mesma fé que você comunga. O mínimo que você precisa é respeitá-los. Respeitá-los. E nós vamos aprender isso com os mandamentos um pouco mais adiante. Então, o que Deus está nos pedindo? Está dirigindo para nós essa palavra. Nós precisamos somente adorá-lo. A minha adoração deve ser dirigida a Ele. E o que é adorar? É reconhecê-lo como Deus, como Criador, como Salvador, como Santificador. Porque nós cristãos cremos num Deus uno e trino. Um Deus que nos criou, nos salvou e nos santificou. Adorar a Deus é a nossa submissão a Ele. E a palavra submissão é muito bonita. Eu tenho as minhas faculdades racionais, eu tenho a minha liberdade e eu me submeto. Por isso é submissão, não é subserviência. Eu não sou obrigado, eu sou livre para aderir. Por isso, na minha liberdade, eu escolho. E aí eu me submeto a Deus. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não subsisto por mim mesmo. Mas que se eu existo, eu existo. Não por uma obra do acaso, mas eu existo por um ato deliberado do amor e da vontade de Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, é louvá-lo, é exaltá-lo, é humilhar-se a si mesmo, é confessar a nossa gratidão pelas maravilhas que o Senhor fez em mim. O Senhor fez em mim maravilhas. Não é merecimento, é reconhecimento. Eu não mereço, mas Ele fez em mim maravilhas. Adorar a Deus é deixar com que Ele me liberte do meu egocentrismo, para que eu possa viver a profunda e verdadeira dependência de Deus. Eu não dependo das minhas faculdades humanas, das minhas capacidades, do meu conhecimento que eu fui adquirindo com os anos. Não. Tudo isso nada é diante de Deus. Por isso eu crio essa dependência de Deus. Isso tudo é adorar. Então são atitudes de um adorador: reconhecê-lo, respeitá-lo, submeter-se a Ele, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, humilhar-nos diante dele, destronar o nosso eu, o nosso egocentrismo. E para que nós possamos fazer da nossa vida um lugar de adoração, o caminho é a oração. O que é a oração? É um diálogo, é uma conversa. Mas, essa conversa, quem é que vai dar o tom da conversa? Quem é que vai dar o norte?
Quem é que vai dar para nós o caminho, o contexto? É Ele. A verdadeira oração nunca começa em mim, a partir das minhas necessidades, dos meus projetos, dos meus sonhos. A verdadeira oração sempre parte dele. Gosto de usar aqui, sabe, irmãos, uma imagem. Hoje eu não sei como é, porque o mundo hoje está muito evoluído. Mas como eu ainda sou do milênio passado, do século passado, da década de 70, então a gente ainda tem aquela lembrança de um casal quando dança. Quem é que conduz a dança? É o homem. A mulher, ela se entrega nas mãos do homem e o homem então vai conduzindo a dança. Não é assim? Pelo menos era até onde eu aprendi. Hoje eu não sei como é que é. Agora, se nós usarmos a imagem da igreja, quem que é o noivo? E quem é a noiva? O noivo é Deus, é Jesus. A noiva é a igreja. Somos nós. Então, o que nós precisamos fazer? A oração é isso. É eu deixar Deus conduzir. Conduzir. Então, eu estou lá bailando com a mulher. E aí eu quero dar, não sei, porque eu não danço direito não, mas eu vou querer virar a mulher para o lado esquerdo, por exemplo, e ela fala assim, não, eu quero para o lado direito, eu quero para o lado de lá. Às vezes, Deus, nas situações, Ele está tentando fazer a gente virar o rosto para entender, ou para enxergar, para ver a solução. E muitos de nós não vemos, porque nós queremos ficar naquele passinho. Por isso a oração, irmãos, é essa grande dinâmica, onde eu deixo Deus me conduzir. Não sou eu que conduzo a oração. Não sou eu que digo para Deus o que Ele tem que fazer. É eu que tenho a maturidade para ouvir. E para entender que naquela situação, por mais difícil, mais doída, qual é a atitude que eu preciso ter? Segundo o coração de Deus. Então a oração é este caminho que vai abrir para mim a grande possibilidade da escuta. A oração não é apenas um falar. A oração é primeiro ouvir. Ouvir o que Deus está nos dizendo. Diante dessa situação, é perguntar para Deus. Ouvir o que Ele tem a nos dizer. E muitos de nós vamos para a oração para dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Converte fulano, faz ciclano, acontece. Não. Nós precisamos ter a capacidade de ouvir. E a oração de uma pessoa madura, ela fala menos e escuta mais. Porque a oração nos ensina. É o próprio Deus falando-nos das realidades as quais nós vivemos, as quais nós estamos inseridos. E a oração, quando ela tem essa dinâmica da maturidade, ela vai nos dar a capacidade de oferecermos a Deus um sacrifício de louvor. Aí nós vamos entender este sacrifício de louvor. Pegue na sua Bíblia o Salmo 51. Salmo 51. Gente, eu falo demais, né? Eu vou tentar acabar. Já estamos 45 minutos. Já estou terminando e concluindo. Salmo 51, versículo 19. Salmo 51, versículo 19 está escrito assim: sacrifícios para Deus são espíritos alquebrados, corações alquebrados e abatidos. Ó Deus, tu não os desprezas. O que é um sacrifício para Deus? Um sacrifício de louvor. A palavra sacrifício, para nós no cotidiano, é como se fosse algo ruim. Eu não quero fazer, não gosto, não vou fazer, mas eu sou obrigado a fazer, por isso que é sacrifício. Não, vamos pegar no original a essência da palavra sacrifício. A palavra sacrifício significa
Fazer algo sagrado. Fazer é uma atitude. Fazer. Por isso que tudo que eu faço deve ser sagrado. Mas como que é este sagrado? Então, o sacrifício, ele é uma atitude interior concretizada na atitude exterior. É uma atitude interior concretizada na atitude exterior. No Primeiro Testamento, nós vamos ver que muitos profetas denunciaram com frequência ao povo escolhido, ao povo da aliança, que Deus rejeitava os sacrifícios deles. Por que Deus rejeitava o sacrifício? Porque tinha o gesto exterior, mas não era acompanhado do gesto interior. Vou dar um exemplo. Quaresma, nós saímos da quaresma tem pouco tempo. Quantas pessoas fazem sacrifícios? Não vou tomar Coca-Cola, não vou beber, não vou fumar, não vou comer chocolate, não vou fazer isso, mas continuam maltratando o irmão, fazendo fofoca, não sendo pessoas de unidade. Vou deixar de comer carne, mas não pego aquele dinheiro da carne que você ia comprar para dar para os pobres. Percebe? A atitude do sacrifício, ela é interior. Ela é interior. Uma mudança aqui dentro, que vai se concretizar numa atitude exterior. Sacrifícios que não brotam da interioridade, da verdade do seu ser, por mais bonitos que eles sejam, não é agradável a Deus. E aí vem uma coisa muito interessante. Nenhum de nós pode julgar, porque ninguém conhece o interior do outro. O que para você não significa nada, Deus que vê o coração, acolhe aquela atitude. E às vezes um sacrifício exterior pequeniníssimo, mas interiormente uma motivação enorme, é muito mais agradável a Deus do que aquilo que você é capaz de ver exteriormente, motivado por uma interioridade pequenininha. Portanto, irmãos, mais uma vez eu digo, nenhum de nós pode julgar o outro. Nenhum de nós pode julgar o outro. Nós podemos sim e devemos ajudar o outro a refletir, mas julgar, não. Então, o sacrifício é fazer algo sagrado. É fazer algo sagrado. E precisamos olhar para a pessoa que nos deu o maior de todos os sacrifícios, Jesus Cristo. Ele sacrificou a vida dele por você. Ele sacrificou a vida dele por mim. Ele é meu exemplo. Ele não salvou somente as pessoas que o aceitaram. Ele não fez o bem somente para as pessoas que o seguiam. Ele fez o bem também a todas as pessoas, especialmente aquelas que o perseguiam e que lhe faziam mal. Afinal de contas, ele até ensinou isso. Se você saúda uma pessoa que te saúda, que bem que você fez? Se você faz o bem a uma pessoa que pode te fazer o bem, que bem que você fez? Faça o bem àqueles que te fazem o mal. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Isso é sacrifício, é fazer uma coisa sagrada. Então, para que a nossa vida seja de fato um sacrifício de louvor, e que Deus aceita o sacrifício de um coração quebrantado, de um coração humilhado, de um coração que se reconhece necessitado de Deus, não é aquele coração altivo, como aquele homem da parábola que Jesus contou do fariseu, que entrou dentro do templo, foi lá na frente de pé e batia no peito e falava: eu não sou como aquele pecador lá atrás, eu pago o dízimo, eu participo da igreja, eu dou a minha contribuição, eu louvo, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto aquele homem lá atrás
ajoelhado, nem levantava os olhos para o alto, ele lá de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus ensina: quem é que foi justificado? Não foi aquele que era altivo, que tinha o seu eu como centro de todas as coisas. Olha que coisa bonita. Eu não sou como ele, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e só olhava o que o outro fazia de errado. E aquele que só fazia coisas erradas, ele pedia a Deus misericórdia. E o texto é belíssimo. Quem que foi justificado não foi aquele que fazia coisas boas, foi aquele que não fazia coisa boa, mas que pedia a Deus misericórdia. Isso é sacrifício. É o verdadeiro sacrifício, onde eu consigo harmonizar a minha interioridade com as minhas ações. Preste atenção, querido irmão, querida irmã. Portanto, a forma que nós temos para adorar a Deus é essa. A oração, que vai nos levar a transformar a nossa vida num sacrifício de louvor, porque Deus vai nos dar as orientações. E quando eu transformo a minha vida num sacrifício de louvor, eu cumpro os meus votos para com o Senhor. Quantas pessoas estão abandonando votos? Por que as pessoas abandonam os votos? Então eu faço um voto de ajudar na igreja, eu faço um voto de participar dessa pastoral, eu faço um voto de participar deste movimento, eu faço um voto de fazer uma coisa. Por que as pessoas abandonam? Porque quando o eu delas não é atendido, não é incensado, não é bajulado, não é adorado, quando as suas ideias, as suas falas não são aceitas pelo grupo, o que ela faz? Vai embora. E usa até a palavra de Deus para justificar. Uma vez que nós fizermos um voto, vamos cumprir, independente das realidades. Independente das realidades. Jesus fez um voto para com Deus de obedecer. Ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Chegou um momento que foi difícil, que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele sai da turbulência das suas emoções, recobra a sua inteligência, a sua razão e diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele então abraça a cruz, ele abraça e vai para a morte, de livre e espontânea vontade, por amor e obediência a Deus. Muitos de nós também precisamos, para crescer, entrar neste caminho, abraçar as nossas mortes e permanecer no lugar onde Deus nos colocou, porque é ali que Deus vai nos ensinar a destronar, a nos libertar do nosso eu, para servi-lo em espírito e em verdade. Semana que vem, terça-feira que vem, eu vou entrar um pouco mais nesse assunto da idolatria. E vou trazer alguns exemplos para que a gente possa entender o que é idolatria. Porque muitos nos acusam, a nós católicos, de sermos idolatras ou idólatras, porque temos imagem e, como vocês viram hoje no mandamento, foi proibido. Vamos entender com carinho. Queria te agradecer a sua paciência por estar comigo neste momento. Quero pedir a você, reze, pedindo a Deus que te dê a graça de ouvir, a maturidade espiritual. Só uma pessoa madura pode ouvir. Os imaturos precisam falar, não sabem ouvir. E outra coisa, no Catecismo da Igreja Católica, vocês vão ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, do número 2083, que começa capítulo 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, até o 2109. Até o 2109. Aqui, ó, pouca coisa. Peraí, eu faço uma confusão. Então, aqui, ó, do 2083
Aí vocês vão passar uma página, 2 páginas e termina aqui no 2109. Aqui no 2109. Ok? Queria te abençoar nesta noite. Convido você aí a curvar a sua cabeça diante de Deus. E nós vamos mais uma vez colocar aquela nossa musiquinha de bênção, onde eu vou estar neste momento orando e abençoando a sua vida. Tenha certeza que durante essa semana eu vou estar orando por você, pedindo a Deus que te liberte do seu eu e que te dê a capacidade de ouvi-lo, como Maria o ouviu. E porque Maria o ouviu, ela se tornou cheia de graça, feliz, bem-aventurada, a ponto de suportar a maior de todas as dores, uma dor que é inominável, a dor de perder um filho. E ela o perdeu estando de pé na presença do Eterno. É isso que eu te desejo. Capacidade para ouvir a Deus, para você ficar em pé diante dos maiores problemas da vida. Quero te abençoar. Curva a sua cabeça, se você quiser fechar os seus olhos. Vai orando por você e daqui eu também vou orando por você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para você a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva o seu olhar sobre você e te dê a paz. E que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu tinha pensado em terminar o nosso encontro de uma forma, vou terminar de outra. Acha para mim a 13 de maio. Enquanto isso, coloca o foco aqui na imagem da Nossa Senhora
favor? Coloca primeiro o foco aqui na imagem de Nossa Senhora. Está dando para ver a imagem? Tá? Foca, aproxima bastante o foco da imagem, por favor. Amanhã é 13 de maio. Nós comemoramos as aparições da Virgem em Fátima. E ela, a Virgem Maria, ela foi uma mulher madura, capaz de escutar, ouvir a voz do Senhor. Quero convidar você para a missa amanhã, às 19h30, que nós vamos transmitir aqui da Igreja São Geraldo. E quero despedir de você nesta noite, usando, aqui bem próximo a você, vendo essa imagem que eu trouxe, tive a graça de uma das vezes que eu estive em Fátima, lá no santuário, trazer essa imagem foi abençoada para ser uma imagem peregrina, vinda lá no santuário de Fátima. E ela está sobre os meus cuidados. Então, eu queria que você, olhando para essa imagem, se sentisse agora visitado por Deus através de sua mãe, para que então, ouvindo o exemplo, testemunho dela, que sobre acolher a sua palavra e com a mensagem que ela trouxe de conversão, nos ajude de fato a viver bem os mandamentos. Então, nos despedindo dessa noite, reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouçamos